3, fator local. Fator local. Muito importante, área urbana e área rural. Na área urbana, dificilmente terá um município que você vai ter de forma legal uma granja dentro da área urbana da sua cidade. Então você precisa procurar aí Secretaria de Administração, normalmente, ou Secretaria de Agricultura, o plano diretor da cidade, para você saber os limites do seu município de área urbana e área rural, porque na área rural você vai conseguir provavelmente sem problemas, dependendo da vizinhança, mas a gente vai falar logo. Área rural você vai conseguir sem problemas a montagem dessa granja, mas área urbana, mesmo que você esteja num bairro bem isolado, dificilmente você vai conseguir ter de forma legal essa granja dentro da área urbana. Então você precisa ter, às vezes você tem seu sítio aí que metade está na área urbana, metade está na área rural, ou está bem no limite, precisa prestar atenção bem direitinho para depois não ter que destruir, quebrar ou fazer mudanças aí por situações que já poderiam ser previstas. Vizinhança. Definindo que é área rural, às vezes você está ali numa área rural, mas você está numa pequena vila, perto de uma escolinha, então você vai ter ali 5, 6, 7 residências ali e mais sua granja. Tem que ver como é que é essa vizinhança, principalmente como eu falei lá no início, em relação a barulho, em relação a cheiro, como é que vai ficar essa vizinhança, se essa vizinhança será uma comunidade. A gente teve aula sobre sítio sustentável aqui na comunidade, acredito que o mês passado, início do mês passado, ou há 2 meses atrás, não lembro bem, inclusive com um e-book gratuito, e uma das coisas é a formação de comunidade. Então, você ter uma vizinhança por perto é interessante ou não. Então, depende muito de quem são seus vizinhos e como é que vão reagir a tudo isso. Claro, dependendo do porte da sua granja também. Visitantes é uma coisa que você precisa colocar na cabeça. Essa área, você vai aceitar visitantes, as pessoas vão até você para comprar as galinhas, ou você vai levar em algum lugar? Você vai abrir a oportunidade das pessoas estarem entrando na sua casa, no seu sítio, para olhar a galinha para escolher, ou eles apenas pedem e você vai entregar? Então é uma coisa que você precisa ter esse cuidado, porque quando você recebe alguém de fora, você precisa ter um lugar muito mais organizado do que o normal, um local para as pessoas estacionarem um veículo, uma moto, um carro, alguma coisa desse tipo. Tratar da biossegurança, então de que forma, até que ponto as pessoas podem ir dentro do seu sítio ou não, eles vão entrar no galinheiro, tem uma parte para eles, não tem, então precisa ter cuidado com isso na hora da montagem, da escolha do local. Difícil acesso. O que é que isso eu quero dizer com isso? O seu sítio é um local de difícil acesso. Existem períodos do ano que não passa porque tem um caminho, que tem um rio, que tem que transpassar esse rio quando chove demais, ou tem uma ponte que sempre quebra, ou tem local que só passa andando, não passa mais de carro. Então você precisa entender sobre isso aí, mesmo porque se as pessoas vão comprar com você, talvez elas não consigam chegar, e se você vai levar para outro lugar, talvez fica muito distante, ou até mesmo você fica com a produção presa devido a alguma situação. Então, se é de difícil acesso, precisa de alguma forma tentar ver como é que facilita esse acesso aí a esse local. O que acontece quando chove? Eu falei sobre chuva, fator climático aí um pouquinho antes, mas assim, quando chove aí na sua região, como é? Chove demais, chove de menos, chove pouquinho, chove um mês, mas parece que o mundo vai acabar, chove constantemente durante o ano. Por que a gente fala de chuva? Porque chuva traz frio, chuva traz umidade. São duas coisas terríveis para a galinha. Não é impedimento, mas você precisa ter uma estrutura preparada para essa chuva e entender que determinado período do ano tem algumas chuvas que são muito fortes, então você evita comprar pintinhos ou evita ter um número
muito grande de pintinho nessa época, porque você vai gastar mais energia, a estrutura tem que estar muito bem feita e ajustada, talvez você tenha que fazer acertos nesse período do ano, depois retirar, então você tem que ter cuidado com isso e entender no período de chuva o que acontece aí para você. E proximidade de rios e açudes. Eu falei ali área urbana e área rural logo no início, mas às vezes você está na área rural, mas você está perto do açude, que a gente está falando aí, talvez algumas pessoas não saibam exatamente do que a gente está falando, dependendo em alguns locais do Brasil, mas tem locais que são abastecidos por açudes, tem locais que são abastecidos por barragens, por rio. Então, às vezes, quando você vai montar uma granja nesse local, no açude, por exemplo, que o açude é o que abastece a cidade, você terá dificuldades também de montar e, muito provavelmente, de regularizar, dependendo do porte da sua criação. Então, toma cuidado com isso, principalmente por causa de doenças, cama de frango, esse tipo de coisa, pode contaminar a água que é de fornecimento da cidade. Então, toma cuidado com isso aí. Não é impedimento você ter um açude e ter uma granja. Esse açude vai trazer umidade para você, mas se você equacionar direitinho, ver que não tem nenhum dejeto que é jogado lá dentro para você consumir essa água, beleza. Mas quando esse açude é o que atende o município, quando esse rio, quando essa barragem é o que atende o município, aí talvez você tenha algum tipo de impedimento, ok? Você que quer ter um negócio com galinha caipira, precisa entender sobre piquete, precisa entender sobre galinheiro. Você acabou de assistir um trecho de uma das aulas da comunidade de criadores online e eu quero que você faça parte disso, inclusive com um grupo de alunos. Tem link aí na descrição. Você vai escolher um dos planos e vai fazer parte da comunidade hoje ainda e vai poder bater um papo comigo. Vamos lá.